Irregularidades também na locação e cessão de veículos e nos combustíveis. Combustíveis, vocês sabem, é uma grande moeda de compra de votos, né? Comida, combustível, tudo isso é moeda de compra de voto. E a gente sabe muito bem que, com a liberação do abastecimento de veículos em carreata, isso acabou também dando aí uma perdida de controle. Nem todos os veículos podem ser abastecidos com combustível comprado pela campanha. Nós vamos ver qual é o veículo que não pode ser abastecido pela campanha. E outros veículos, obrigatoriamente, têm que ser abastecidos pela campanha. Tem abastecimentos, gastos, que vocês vão comprovar que vocês têm que informar os veículos. E outros gastos com abastecimento que vocês não precisam informar o veículo, mas apenas a quantidade. Então, é um conceito aí de várias vertentes aí com esse olhar que vocês vão ter para esse ponto que maculou também bastante prestação de contas. Impulsionamento. Tivemos, desde que os impulsionamentos foram permitidos, sempre tem problema. E eu sempre brinco, né, que os problemas de impulsionamento, eles se dão antes da campanha, durante e depois, né? Antes, mas pode impulsionar antes de ser candidato, a gente vai aprender. Durante a campanha, que problema que pode ter impulsionamento durante a campanha? Vamos ver. Quem contratou, se teve intermediário, teve empresa, foi no cartão de crédito do candidato, foi um administrador financeiro que não era administrador financeiro oficialmente, milhares de problemas. E depois? Que problema pode dar um impulsionamento depois da campanha? Aquilo que não é efetivamente executada o anúncio, né, o impulsionamento propriamente dito, daquilo que foi contratado, essa diferença é uma sobra de campanha. Vamos falar sobre isso também em detalhes. Falhas nas transmissões dos relatórios das 72 horas e no envio das parciais. Ô, professora, mas era só clicar e enviar. Muitos problemas. Por quê? Porque a campanha não acontece num chá das 5, né? A campanha acontece com o mundo acabando. A campanha acontece com você tendo que tomar decisões a todo tempo e nem todas as decisões chegam às pessoas que estão controlando o SPCE em tempo de fazer aquele lançamento obrigatório. E as parciais? Ah, eu deixei de colocar uns contratos lá de pessoal porque eu não ia pagar e depois rescindiu, porque a mão de obra foi embora, foi para outra campanha, foi embora para a Bahia, e aí deu diferença da parcial da final. Então, tudo isso a gente vai aprender. O que dá problema, o que não dá, o que depende de sorte, o que não depende. Despesas pendentes de pagamento. Não administrar o fluxo financeiro durante a campanha e, quando chegar no final, ter despesas pendentes e não conseguir arrecadar até a entrega da prestação de contas. Mas pode arrecadar depois da campanha? Vocês vão aprender aqui que pode, tem situações específicas para isso. Outros problemas com fretamento de aeronave, com passagens aéreas, que é diferente, com hospedagens. Tudo isso a gente vai ver. Questionamentos nas contratações de contador e advogado. Contador e advogado, por incrível que pareça, gerou muitos problemas. E nesse ponto, não foi só por falha de compreensão e de entendimento dos prestadores de contas, não. Os colegas da Justiça Eleitoral também não compreenderam bem a mudança normativa que teve lá com a lei que alterou a forma, em 2019, ela alterou a forma como contador e advogado seriam tratados na prestação de contas. Inclusive, uma outra coisa que eu recomendo que vocês leiam, mas tomem cuidado, é o manual de elaboração da prestação de contas do TSE. Lá na legislação abordada tem link para ele.
Mas tomem cuidado, na hora que vocês estiverem lendo a parte que fala do lançamento de contador e advogado, porque a forma como está escrita também induz a erro. Já mandei para o TSE a solicitação para correção, mas já tem tantos meses que eu acredito que eles não vão corrigir. Vou reiterar, mandando novamente. E os próprios advogados e os próprios contadores, às vezes, também não entenderam. Para vocês terem uma ideia dessa interpretação equivocada que alguns colegas analistas tiveram, acompanharam os colegas analistas, o Ministério Público. Nós temos, inclusive, participantes aqui que passaram por isso. Né, Xará? Xará Rita, que está aí, passou por isso na pele. Houve a interpretação equivocada dos analistas, o Ministério Público acompanhou os analistas errados, o juiz acompanhou o Ministério Público, que também estava errado, a corte acompanhou o juiz e todo mundo foi errando em efeito dominó. 3 anos depois, 2 anos depois, agora o TSE chegou no TSE e o TSE disse: ó, gente, isso aqui está errado, isso aqui é assim. Só que isso vai reparar os estragos que ocorreram com esses profissionais que perderam contas, perderam direções partidárias, por terem as contas desaprovadas, por gastos com eles. Imagine você passar por uma situação dessa. Foi só um estado em que aconteceu isso? Não. Vocês vão ver os julgados que eu vou trazer para vocês aqui no capítulo Contador e Advogado. Foram vários tribunais, infelizmente. Começou o erro lá embaixo e foi até a corte, todo mundo errando. A gente vai ver tudo sobre isso. Prazos de diligências perdidos. As contas eleitorais e partidárias são contas judicializadas e, portanto, elas estão sujeitas à preclusão quando ocorre a perda do prazo. Ter um controle rígido, rigoroso de prazos é imprescindível para o sucesso da campanha. Quem me acompanha sabe que na última audiência pública para aprimoramento da norma que nós tivemos em 2021, final de 21, né? Eu me inscrevi, inclusive, para falar, né, para defender oralmente a questão dos contadores, dos profissionais da contabilidade não terem ciência das diligências que são feitas, das intimações que as contas estão submetidas, delas irem somente para os advogados, sendo que os contadores respondem solidariamente por irregularidades, por pagamento de multas. E quantos contadores, alunos tiveram crises de depressão, de ansiedade, alguns abandonaram a área, por simplesmente fazerem tudo correto, trabalharem diuturnamente em cima daquela prestação de contas, centavo a centavo, e na hora de uma diligência, o advogado receber aquilo e não responder a contento, ou às vezes sequer responder, e as contas serem desaprovadas, ou pior, julgadas como não prestadas, porque se não for possível fazer a avaliação da movimentação, a análise da movimentação financeira da campanha, porque aquilo que foi solicitado em diligência não foi apresentado, vocês vão aprender isso aqui no capítulo próprio, a conta é julgada não prestada. Se a conta for julgada não prestada, o candidato fica inelegível pelo prazo do mandato ao qual ele concorreu. Ou seja, se você estiver assessorando um candidato ao Senado, ele vai ficar 8 anos inelegível. Os demais, 4 anos inelegível. E não adianta depois pedir a regularização da conta. A regularização das contas não cessa os efeitos da inelegibilidade. Então, fui levar essa demanda importantíssima
mas infelizmente, né, não foi acatada. Fundo de caixa mal utilizado ou mal comprovado. Fundo de caixa, como assim? Fundo de caixa é dinheiro. Vai poder usar dinheiro na campanha? Poder, pode. Recomendo fortemente que não usem, não utilizem. Mas vocês têm que aprender, se precisar utilizar, o que é que tem que fazer para ser redondinho. Capacidade postulatória comprometida. Como assim? Uma conta todinha regular, todinha perfeita, pode ter sido julgada não prestada porque não tinha a procuração do advogado? Sim, sim, e deve ser assim. Se é um processo judicial e ele não tem a representação, aquela capacidade postulatória ali regular, aquele processo não existe. E vejam vocês que interessante. Nós sempre batemos o pé, né? Eu tenho aí alguns amigos da Justiça Eleitoral em vários tribunais aí espalhados pelo país, e a gente sempre bateu o pé que não podia ser julgamento pela desaprovação, porque essa mudança aconteceu com a 23665, que veio no ano passado, só que a forma como a redação se deu, ela apenas retirou um parágrafo de um artigo que dizia que as contas sem procuração seriam julgadas como não prestadas. Quando a 23665 tirou esse artigo, ela apenas quis dizer o seguinte: não é para considerar desaprovada de plano. Porque lá no artigo, isso estava no artigo 72, tá? Lá no artigo 98, e esse é um grande problema, eu faço inúmeras críticas à redação da 23607, que eu acho uma resolução muitíssimo mal escrita. As coisas começam a ser faladas nos artigos e elas são completadas em artigos muito distantes dela. Todo mundo que trabalha nessa área está cansado ou não lê tudo de uma vez, é uma resolução muito extensa. Ninguém lê aquilo de um gole só, ainda que leia. Então, tirou lá do artigo 72 e lá no artigo 98 falou assim: prestação de contas sem constituição regular do defensor, do representante, do advogado, será julgada como não prestada. TSE estava julgando pela desaprovação. Até que agora, em julho, se não me falha a memória, mas a gente vai ver, que eu vou mostrar os julgados para vocês nesse capítulo, mudou de ideia e afirma agora, obviamente, que prestação de contas sem a representação do advogado é conta julgada não prestada. Tá? Então, não há mais polêmicas a esse respeito. Eu só não entendo como é que um dia houve, mas tudo bem. Entendimentos, né? A Corte Superior realmente são várias discussões, né? E assim a legislação vai se aprimorando e vai evoluindo, né? É todo um processo evolutivo da norma. Que bom. Recursos oriundos de empréstimos aplicados na campanha sem quitação. Mas espera aí, eu tenho um empréstimo pessoal, eu vou aplicar isso na campanha. Eu tenho que quitar o empréstimo com o banco? Eu não pedi dinheiro para a Justiça Eleitoral, eu pedi dinheiro para o banco. Eu apliquei na minha campanha. Eu tenho tudo aqui para comprovar, todos os pagamentos que eu fiz. Pois é, mas tem aí uma filigrama que nós vamos ver no capítulo de empréstimo, que tudo aquilo que for usado na campanha tem que ser quitado. Então, vejam vocês esse cenário múltiplo de informações, que horas são? 8h20. Ainda temos tempo. Vejam vocês que nesse cenário todo de informações, o que nos traz, né, de abertura de mente, de problemas que aconteceram, para que vocês também, e de tudo que vocês precisam saber. Esse roteiro que eu fiz dos problemas não foi só para contar para vocês a dificuldade e os problemas que eles tiveram. Isso serve como um checklist de teste de conhecimentos.
Cada um desses itens você tem que pensar, eu sei tudo sobre isso? Não. Se eu não sei tudo sobre isso, eu vou ter que aprender. Cada um deles, você tem que saber tudo sobre eles. O que não entender ou não souber, vai me perguntar. Aqui no curso, todos os armários de cada cômodo, de cada gaveta, nós vamos abrir com todas as explicações detalhadas. Irregularidades quanto à capacidade econômica de doadores e a capacidade operacional de fornecedores. Mas desde quando o candidato tem que saber se aquele fornecedor é capaz de produzir o seu material? Então, em tese, não deveria, né? Mas vou recomendar aqui alguns protocolos para vocês seguirem para não ter isso. Ainda que a capacidade econômica do doador e a capacidade operacional do fornecedor, ainda que elas não impactem necessariamente numa desaprovação de contas por esses motivos, a diligência vai chegar. Vai haver a diligência para que o candidato se manifeste. Por quê? Porque os analistas têm que embasar seus pareceres enumerando tudo aquilo que foi detectado nos cruzamentos de dados dos bancos compartilhados, naquela própria análise do lastro de experiência que ele tem. E, infelizmente, às vezes, da experiência que ele não tem, né? Nós, analistas aqui, vários colegas presentes sabem, a gente deve ter uns 6 analistas aqui, no nosso curso. Não sei se todos estão ao vivo, mas assistirão gravados. Um dos grandes problemas hoje das análises é simplesmente retirar aquele relatório de diligência que sai do sistema e, sem filtrar, sem analisar aquilo ali, reportar imediatamente, passar aquilo para a diligência, para a intimação, em 3 dias, muitas vezes centenas de páginas, que até para entender o que se quer, há dificuldade. Primeiro a pessoa já leva o impacto, o golpe daquele calhamaço que chega. E muitos desses itens não é que não tem que constar, mas o analista reporta aquilo para que o MP analise. É o MP, o Ministério Público, os promotores, quem vão ver. Opa, tem aqui um doador que está recebendo o auxílio emergencial, Bolsa Família, sei lá, os auxílios que existirem ainda aí no universo. E ele está fazendo doação de campanha, opa, então essa pessoa aqui não precisa do auxílio. Então o Ministério Público vai atuar naquela questão, ele não vai no candidato, mas tem que constar do parecer para que seja reportado ao MP. Capacidade operacional de fornecedores, nós sabemos. Infelizmente, desde que nós temos uma grande quantidade de bilhões envolvidos em campanhas, e esses bilhões são malversados, é claro que tem nota comprada, nota calçada, desvio de finalidade de recursos, caixa 2. Nós sabemos, infelizmente, que a fatia do público incorreto ainda é maior que o correto. E é por isso que a norma aperta tanto. Bom, contabilização da dobrada. Sabemos que a dobrada, que é aquele material de propaganda conjunto entre 2 ou mais candidatos, gerou inúmeros problemas nas prestações de contas. Também vou falar aqui detidamente sobre isso e já saibam que isso aqui também, tudo isso aqui, são pontos de atenção. Problemas diversos no financiamento coletivo. Financiamento coletivo é uma maravilha, se souber utilizar. Se não souber, vai detonar a campanha e a vaca vai para o brejo. Agora, se souber tratar, nós vamos ver detalhes importantíssimos sobre ela. Notas fiscais não lançadas detectadas em circularizações. Circularizações são aquelas consultas prévias que a Justiça Eleitoral faz junto a fornecedores, a doadores, questionando ali serviços prestados para campanhas, para partidos. E as secretarias, né, da Fazenda mandam para a Justiça Eleitoral, enviam todas as notas fiscais emitidas aos CNPJs
de partidos e candidatos. Quanta surpresinha não surge na hora da diligência. E aí, cada um encontra um caminho de solução. Vamos, então, aqui no curso aprender algumas coisas sobre isso. Inabilidade na utilização do sistema SPCE. Isso é tão importante, quando um profissional está fazendo os lançamentos no SPCE, eu já falei e vou repetir, ele está montando o processo. É tão importante que os analistas conheçam o módulo externo, né? O SPCE Cadastro, que é o SPCE do nosso público externo, até para que nos cursos, nas reuniões, nos treinamentos que os colegas fazem, possam discorrer sobre pontos de atenção no sistema. Nesse nosso curso de legislação, nós não vamos ter curso do sistema, por óbvio, né? Porque é um outro curso, são mais 6 ou 7 horas de aula, mas tudo que eu vou vendo que é problema, eu vou pincelando aqui para vocês. Lançar, por exemplo, uma doação de um veículo no lugar de lançar uma cessão de uso gratuita. Isso vai implicar num veículo sobrando no final da campanha para ser entregue ao partido. E pasmem vocês, já vi advogado determinar que o contador fizesse a entrega do bem para o partido do veículo que tinha sido doado para regularizar a prestação de contas. Não! Você tem que retificar a prestação de contas. Então, vejam vocês o quanto tudo implica em tudo. O conhecimento do sistema, o conhecimento da norma, o conhecimento do andar da carruagem nos julgados do seu órgão, o que os outros candidatos estão fazendo, como está sendo visto, o que está sendo desaprovado. Essa humildade de tentar ter a visão do todo, de cima do muro, e aí ordenar a sua forma de trabalho e de aplicação da norma. Outro problema, digitalizações em desacordo com a norma. E problemas na entrega da mídia. Gente, não entregar a mídia, o pendrive, o arquivo que é gerado da prestação de contas, simplesmente é conta não prestada. Candidato inelegível. Não, professor, eu estou começando agora. Não me diga que isso é possível. Sim. A campanha inteira, certinha. Contador entregou a mídia, o advogado esqueceu de levar. Ou o contrário, advogado combinou com o contador que ele levaria e ele não levou. Ou que ele tinha que enviar a órgãos que recebem por e-mail. Outros têm um sisteminha próprio, que é o Coleta Candi. Outros querem pessoalmente. Então, isso também é problema e vocês vão aprender mais detalhes. Irregularidades cometidas na pré-campanha. A pré-campanha é uma fonte inesgotável de problemas, mas vocês vão aprender tudo sobre ela aqui. Omissões nas apresentações, ou seja, simplesmente não prestou contas. Por quê? Eu tinha como estratégia não prestar contas agora, mas como assim? Que estratégia que você tinha? Estratégia de autofuzilamento? Que estratégia? Eu já ouvi isso de profissional. Fulano, você está com uma omissão na prestação de contas? É uma estratégia? Eu vou entregar só o ano que vem, porque tem umas despesas pendentes? Se a conta não for entregue no prazo, a conta é julgada como não prestada. Vai ter um chorinho que a Justiça Eleitoral dá? Vai ter um chorinho. Vamos aprender aqui quanto tempo é o chorinho.